Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade. Nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifaciar por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do CONAordem. Meu nome é Nicolas Ador, sou professor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com especialização em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Hoje eu vou falar, pessoal, um pouquinho sobre alguns temas que normalmente caem sobre direito administrativo na sua primeira fase do exame de ordem e na sua segunda fase do exame de ordem, para quem escolher, obviamente, direito administrativo. A parte de direito administrativo na sua prova, ela é bastante importante. Por quê? Porque normalmente nós temos em torno de 6 a 7 questões relacionadas à temática de direito administrativo. Então eu vou começar, pessoal, falando alguns temas, explicando bem rapidamente alguns temas ligados ao direito administrativo que eventualmente pode cair na sua prova, certo? Então vamos começar com os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, os principais são aqueles que a gente conhece como LIMP, a sigla LIMP. Estes princípios, que cada letra da palavra LIMP significa um princípio, eles são encontrados no artigo 37 da Constituição Federal. Então vamos explicar cada um deles. A primeira letra do LIMP, legalidade, é o princípio que diz que a administração pública ela só pode fazer o que a lei permitir. Vejam que a ideia do princípio da legalidade aqui, pessoal, é diferente do que nós encontramos no princípio da legalidade no âmbito civil, por exemplo. Porque lá, pessoal, na área do direito civil, o princípio da legalidade, ele diz que somente é obrigado ou proibido alguma coisa se estiver previsto em lei. Se não houver essa previsão, eu tenho uma autorização de fazer, certo? Aqui no direito administrativo é diferente. Eu só posso fazer o que estiver previsto em lei. Se não estiver previsto em lei, se não há essa autorização legal para mim, a administração pública ela está proibida de exercer aquele ato. Correto? A segunda letra da sigla LIMP, I, de impessoalidade. O princípio da impessoalidade, pessoal, diz que a administração pública ela não pode diferenciar as pessoas que for atendê-las, que for atender, ao mesmo tempo que ninguém pode utilizar do status de agente público ou membro da administração pública, agente de administração pública, em benefício próprio. Por exemplo, se um determinado prefeito de uma determinada cidade utiliza das obras públicas construindo e pintando através de cores que associem a sua pessoa, ou utilizando nomes e brasões que associem a sua pessoa, ele está atentando contra o princípio da impessoalidade. Porque este princípio, pessoal, diz que ele não pode, como agente político, como prefeito, utilizar das obras públicas, que é para o alcance do interesse público, para o atendimento da população, como forma de propaganda ou de uma forma de beneficiar a si mesmo. Na mesma lógica, no princípio da administração, deste princípio da administração pública, a impessoalidade ela impede que eu diferencie as pessoas que eu for atender no serviço público. Obviamente que há algumas exceções, por exemplo, os benefícios dados a uma pessoa idosa, por exemplo, mas isso são exceções legais. O terceiro princípio, pessoal, é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade administrativa, ele diz que a administração pública sempre deve alcançar com seus atos a sua moral. Ou seja, sempre deve ser dotado de boa fé os seus atos,
sempre deve alcançar uma finalidade que seja de interesse público e que seja de benefício para todos. Então, quando nós atentamos ao princípio da moralidade, quando a administração pública atenta ao princípio da moralidade, quer dizer que o seu ato ele não foi vestido de boa fé, ele não foi feito buscando uma melhora para o público, mas sim talvez com um benefício egoístico. O quarto princípio, pessoal, é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é muito simples, e eu vou até pedir licença pela repetição da palavra público aqui. Por quê? O princípio da publicidade, ele diz que todos os atos da administração pública devem ser públicos. O que isso quer dizer? Que eu não posso ter atos sigilosos. E eu devo, como agente da administração pública, como representante da administração pública, dar acessibilidade aos meus atos. Certo? Porque é uma forma, pessoal, através do princípio da publicidade, é uma forma de eu, cidadão comum, fiscalizar os atos dos governantes e os atos dos demais agentes da administração pública. É por conta do princípio da publicidade, pessoal, que nós temos portais da transparência, nós temos audiências públicas em determinados eventos, como concessões, que garantem o conhecimento ao público e talvez a participação do público nos atos da administração pública. Correto? O último princípio, pessoal, que eu gostaria de falar aqui para vocês nesse breve tempo, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele foi trazido para a nossa Constituição com a emenda 19. E ela diz o seguinte, que a administração pública deve utilizar da maneira mais eficientemente possível os recursos disponíveis. Ou seja, a administração pública ela sempre deve buscar utilizar da melhor maneira os recursos públicos que estão associados ou ligados a ela. Ou seja, eu tenho que alcançar, pessoal, através do princípio da eficiência, o maior atendimento a um serviço público, o melhor e maior atendimento a um serviço público para a população, alcançar o maior número de pessoas beneficiadas com aquele serviço público. Então, estes são os 5 princípios que nós temos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Correto? E estes princípios, pessoal, não são só importantes para a sua primeira fase do exame de ordem, mas também na segunda. Por quê? Inclusive na minha prova, quando eu fiz a prova do exame de ordem há não tanto tempo assim, caiu um questionamento, uma das questões abertas, perguntando para me explicar, para que eu explicasse um desses princípios constitucionais, relacionando a fatos, falando o seu conceito e demonstrando onde estava previsto na Constituição Federal. Então é muito importante, pessoal, a utilização dos princípios, não só para a sua primeira fase do exame de ordem, que pode cair numa questão fechada, numa questão objetiva, mas também numa segunda fase do exame de ordem, que inclusive vocês irão utilizar se vocês forem fazer em direito administrativo, na sua peça processual. Então, a ideia do direito administrativo, pessoal, para se advogar em direito administrativo, é sempre se atentar aos princípios da administração pública. Por isso, essa matéria é extremamente importante, não só para a sua primeira fase, como na sua segunda fase. Vamos agora falar sobre outro tema muito importante do direito administrativo, que são os bens públicos. Os bens públicos, pessoal, normalmente eles cobram na primeira fase do exame de ordem. Não, é meio raro ser cobrado numa questão aberta, para você discutir isso numa questão aberta numa segunda fase.
Claro, pode cair como um caso concreto, mas é difícil pedir um conceito ou uma classificação em relação a essa temática. Mas para a sua primeira fase do exame de ordem, é importante vocês atentarem à classificação dos bens públicos, que nós temos 3. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Pessoal, os bens de uso comum do povo, são aqueles que se destinam a uma utilização pública. É o parque, é a rua, certo? Que não necessariamente tem um vínculo com a administração pública para prestar um serviço, mas eles servem apenas para a sua utilização pública, sem qualquer óbice. Outros exemplos, pessoal, que é bastante importante vocês saberem em bens de uso comum do povo, por exemplo, os logradouros públicos, os mares, os rios. Ou seja, a ideia dos bens de uso comum do povo é que não existe qualquer restrição para que eu possa usá-lo. Obviamente que isso não impede a administração pública, por exemplo, de fazer alguma cobrança para o acesso a aquele determinado local de uso comum do povo. Mas a sua ideia é que ele é usado de uma maneira indiscriminada pelo povo. E vejo que vai ter uma diferença muito importante com os bens de uso especial. Por quê? Os bens de uso especial, eles são bens da administração pública, certo? Por quê? Esses bens de uso especial, eles são destinados o seu uso para que se faça efetivar a prestação do serviço público ofertado pela administração. Por exemplo, uma viatura policial. Não é qualquer pessoa que pode entrar numa viatura policial, somente os agentes públicos que vão prestar o serviço de segurança pública, certo? E este serviço, este poder, aliás, vamos corrigindo, né? Este poder exercido pela administração pública, ele só é prestado de maneira eficiente quando utilizado desses bens de uso especial. Então nós temos como exemplo, o primeiro exemplo, como eu já falei, é o bem dos policiais, ou seja, suas viaturas, suas armas, a própria farda. Mas podemos dizer também que os prédios públicos onde ficam instalados, por exemplo, a prefeitura da sua cidade, ou a Assembleia Legislativa, ou o prédio onde fica instalado o Tribunal de Justiça, também são de uso especial. Por quê? É através deles que se presta o serviço público de maneira eficiente. Esses bens materiais, portanto, eles servem para que a administração pública preste o seu serviço da melhor maneira possível e de uma maneira eficiente. Correto? Pessoal, os bens dominicais. Os bens dominicais são terras ou instalações sem uma destinação específica, ou seja, ele não é utilizado, por exemplo, por uma utilização geral dos indivíduos, ou não é utilizado para a prestação de serviços públicos. Aqui, pessoal, a gente encaixa, por exemplo, então, os prédios públicos desativados, ou as terras devolutas, os bens móveis insercíveis, ou a dívida ativa, inclusive, pode ser encaixado aqui nos bens dominicais. E vejam, pessoal, que nós temos, então, portanto, 3 tipos de bens. A classificação é de 3 bens. Mas, pessoal, apenas e tão somente os bens dominicais, eles são considerados disponíveis. E o que a ideia de ser disponível ou não está ligada? É a ideia de poder alienar ou não aquele bem. Então, um bem de uso comum do povo e o bem de uso especial, eles não
são disponíveis, eles são indisponíveis. A passo que os bens patrimoniais disponíveis é apenas os bens dominicais. Então, aqueles bens que são vendidos normalmente em algum leilão, alguma oferta que a administração pública faz, eles são bens dominicais, porque eles não têm destinação específica, correto? Então, atentem-se, pessoal, a essa diferença, porque é muito fácil de confundir, principalmente os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. Mas vejam que sua destinação ela é totalmente diferente. E ok, pessoal, partindo para a última temática que eu vou falar em relação à sua primeira fase do exame de ordem, é em relação à administração direta e indireta. Aqui eu vou ser bem simples e bem rápido no que eu quero dizer, mas que são questões que de forma muito corrente caem na sua prova, que é a ideia da administração direta e indireta, mas principalmente aos entes da administração indireta. Pessoal, quais são os entes da administração indireta? Então nós temos empresa pública, nós temos sociedade de economia mista, nós temos autarquias. E vejam, pessoal, que a autarquia é a única entidade da administração indireta que é criada por lei. Certo? Mas alguém provavelmente vai pensar assim, mas professor, e no caso, por exemplo, de uma agência reguladora? Pois bem, a agência reguladora também é criada por lei. Mas é que tem uma discussão doutrinária em relação à agência reguladora, que ela nada mais é do que uma autarquia com alguma diferença em relação aos seus administradores. E que nós não temos isso na autarquia. Mas a ideia é a mesma, é uma autarquia com determinadas especificações que não deixam de caracterizá-la como autarquia. Então, atentem-se com sua prova em relação a isso. Somente a autarquia ela pode ser criada por lei. O que isso quer dizer? Que as outras entidades da administração indireta, pessoal, elas não são criadas por lei, mas são autorizadas por lei a serem criadas. Atentem-se mais um ponto em relação à administração pública, direta e indireta. Nós temos também a instituição das fundações, que são entidades ligadas à administração indireta. Nós temos dois tipos de de fundação. Fundação pública de direito público, que normalmente é chamada de fundação autárquica, e fundação pública de direito privado, que é a fundação pública em si. Pessoal, como eu afirmei um pouquinho antes, somente a autarquia é criada por lei. Por isso, aqui no Brasil nós temos alguns problemas que algumas fundações públicas foram criadas por lei. Por isso, os doutrinadores consideram que essas fundações públicas que são criadas por lei são consideradas autarquias. Uma espécie de autarquia chamada de fundação autárquica ou fundação pública de direito público. Então, vejam que esta fundação autárquica também é uma autarquia, obviamente com suas especificações próprias, certo? Então, prestem muita atenção nisso, e que eu quero dizer que vocês gravem isso na sua prova, que somente a autarquia é criada por lei. Pessoal, agora eu vou dar a última dica, e essa dica é específica para a realização da segunda fase do exame de ordem em direito administrativo. Essa dica, pessoal, é uma dica de ouro para quem for fazer a segunda fase e quem for fazer a peça processual, certo? Por quê? Normalmente, pessoal, no direito administrativo, na segunda fase do exame de ordem, a situação, o problema que vai ser exposta para vocês, ela provavelmente pode fazer você confundir a utilização de duas peças. Ou seja, você pode ficar normalmente confuso em qual peça utilizar dentre essas duas. Quais são essas peças? A primeira peça é o mandado de segurança. A segunda peça
é uma ação de anulação de ato administrativo com pedido liminar. Dica de ouro, pessoal. Prestem muita atenção em relação a tempo da situação que ocorreu e o tempo que você for ajuizar esta ação. Porque este tempo, pessoal, é muito importante para que se diferencie a utilização do mandado de segurança da utilização de uma ação comum ordinária. Correto? Porque o mandado de segurança, a ideia do mandado de segurança tem aquele prazo de 120 dias que está previsto na sua lei específica, ao passo que a ação de anulação de ato administrativo não possui esse prazo. Então, se a questão está, de algum modo, falando deste prazo, e você calculando que o prazo exigido ultrapassou estes 120 dias que o mandado de segurança autoriza, então não cabe nessa peça um mandado de segurança, mas cabe uma ação de anulação de ato administrativo com pedido liminar. Então essa dica, pessoal, é muito importante para a sua segunda fase do exame de ordem. E normalmente, muita gente confunde e erra a peça processual cabível. E errando a peça, vocês sabem que vocês não vão ser aprovados na segunda fase. Então, pessoal, essas foram as dicas bem breves que eu quis trazer para vocês em relação ao direito administrativo. Eu desejo a vocês que tenham muito sucesso na sua prova, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, e eu espero também que vocês sejam meus futuros colegas no direito, na advocacia. Então, eu desejo boa sorte, bons estudos e esforço, todo dia. Todo dia questões, todo dia dedicação. Muito obrigado, pessoal, e até breve.